Olá pessoal, bom dia a todos. Edna, estamos esperando você para entrar aqui e começarmos a nossa live. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, recorrente, que é sobre alienação parental, mas com outro enfoque, um enfoque dado pela Edna Maria Galvão. Edna, estamos, assim que puder, pode entrar, pede para entrar e eu aceito você. Então vamos. Bom, nós vamos falar hoje desse livro aqui que eu recebi da Edna, que está chegando, então vou esperar ela chegar. Olá, Edna. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde, bom dia, né? Nós estamos tão acostumados a fazer Boa lives à tarde, é tarde. verdade, é bom dia, 11h30, é isso mesmo. Bom dia a todos, Para bom dia a facilitar. você, especialmente, Edna. Eu estou aqui com o seu livro em mãos, que Muito você obrigada. gentilmente me enviou, né, que se chama Quanto Bem Me Queres, que fala, na verdade, da alienação parental na produção da memória. É um assunto importante, recorrente, e o mais importante é que você traz um outro ângulo, né, de visão. Mas antes de te apresentar, quer dizer, já estou te apresentando, a Ângela é aluna do curso Direito de Família, Teoria e Prática e é pós-doutora em Mediação Familiar, né, da Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro, e é doutora em Memória Social, mestre em Educação, então tem um grande, vasto currículo, né, ambos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, portanto você mora no Rio de Janeiro, e é um currículo muito extenso, mas eu tenho para dizer a vocês que eu tenho a honra de tê-la como aluna. Os alunos do curso têm uma qualidade, uma qualificação muito grande, o que nos enseja debates muito bons, muito profundos, né? E o que você está achando? Está gostando do curso, Ângela? Edna, o que você está achando do curso? Eu Tá estou gostando? adorando o curso, eu acho que é uma pena não ter feito antes, né? Não existia, de repente, tem pouco tempo esse curso seu, mas teria sido muito, muito bom para a minha tese se eu tivesse todo o ensinamento que eu estou tendo agora. Mas, enfim, nunca é tarde, né? Eu É, sou uma é. eterna estudiosa, então eu estou sempre estudando. Vou fazer também o curso da psicanálise com direito do IBDFAM. Ah, sim, para quem não sabe, o IBDFAN, esse curso que a Edna está fazendo é um curso meu, particular, do meu escritório, que eu chamo Clínica do Direito, né? Mas o IBDFAN, essa instituição da qual eu sou presidente, nós estamos oferecendo, o IBDFAN está oferecendo um curso coordenado por mim, pela Gisele Grueninga e pela Cláudia Prete, presidentes e vice-presidentes da Comissão de Direito de Família e Psicanálise, que é um enfoque, é um curso especialmente para quem quer aprofundar um pouco mais sobre psicanálise. Então, serão conceitos psicanalíticos, é um curso de um mês e tal. Quem quiser saber mais, eu postei lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, né? Mas que bom que você vai fazer esse curso também. Eu acho que a psicanálise, ela dá um aprofundamento, uma possibilidade de pensarmos o direito de família por um outro viés, por uma outra perspectiva, nunca antes visto, né? E ela, inclusive, quebra dogmas centenários, dogmas jurídicos nunca antes questionados, né, a partir dessa compreensão do sujeito de direito como sujeito de desejos. Né? Mas fico muito feliz, mas fiquei muito feliz de ter mandado o livro, né, Quanto Bem Me Queres, e nós vamos falar hoje um pouco sobre alienação por essa perspectiva. Então, eu quero que você fale um pouco sobre esse livro e depois nós vamos debatendo, Edna, vamos falando e aprofundando um pouco sobre a alienação. Só antes de dizer, para quem não está a par, não está ciente disso, vou só fazer uma breve introdução. A lei da alienação parental, o Brasil é um dos poucos países que tem uma lei sobre alienação parental e foi um dos textos normativos mais importantes dos últimos 10 anos do direito de família.
e apesar disso tem um grupo de pessoas que está fazendo uma campanha veemente para a revogação desta lei da alienação parental. Isso será um grande desserviço ao direito de família, né? E a alienação parental, ela foi a compreensão da alienação parental foi um dos maiores avanços que nós tivemos em direção à proteção das crianças. E o motivo dessa revogação, o que as pessoas dizem que querem a justificativa para essa revogação é que elas chegam a fazer até uma coisa apelativa, dizendo que quem defende a alienação parental defende o abuso sexual, porque, obviamente, muitas mães, não só mães, mas pais, né, quando fazem isso, muitas pessoas abusam da lei, assim como tem gente que abusa da lei Maria da Penha, né, mas a lei não é perfeita, mas é muito bom, um dos maiores avanços do direito de família dos últimos tempos, repito. Mas essa breve introdução só para contextualizar, né, quem ainda não sabe, mas o nosso debate aqui é um aprofundamento sobre isso a partir dessa sua perspectiva, Edna. Então, tens a palavra. Fale um pouco sobre o livro. O que te motivou a escrever esse livro? Na verdade, quando eu fiz pedagogia, em 1980, eu já pensava em fazer estudos sobre família, né? Eu já tinha 3 filhos, hoje eu tenho 3 filhos e 7 netos, e continuo estudando. E sempre nos temas de família. Vai sair agora, no final desse mês, o livro da minha dissertação, que eu optei primeiro pela tese, pelo livro da tese. E a dissertação começou e deu sentido para a alienação parental, porque a da dissertação fala sobre paternidades. E pensando nessa questão do pai que quer conviver mais com o filho, né? Na questão dos divórcios tão atuais agora, em um número cada vez maior e tal. E os pais mais alijados por conta da posse de guarda ficar mais com a mãe, ele querendo conviver mais com o filho, fez todo o movimento, que o BDFAN ajudou bastante, né, nessa questão aí. E então a dissertação do mestrado foi sobre paternidade. O livro vai sair agora no final do mês, princípios de abril. E depois dei continuidade estudando alienação parental, falando também dessa questão do pai que quer conviver com um filho, né? E que a guarda, apesar da guarda compartilhada, a gente ainda tem 1000 problemas aí para que essa coisa, como você mesmo fala, realmente aconteça no Brasil, né? Ainda não está muito instituída essa lei. Não tá. E essa questão da paternidade, ela é muito importante, né? Porque a paternidade, inclusive do ponto de vista psicanalítico, ela é mais do que importante, ela é fundamental, mais que fundamental, ela é fundante do sujeito, né? Claro que quando nós falamos de paternidade, a paternidade, toda pessoa não precisa do pai, precisa de um pai. Esse pai pode, inclusive, não ser o pai, pode não ser o genitor, o pai pode, às vezes, até ser a mãe, mas o pai como essa figura simbólica, né? Então, assim, estou curioso de saber, né, de ver esse livro seu que fala, né, da paternidade. Isso continua sendo uma questão muito importante para nós do mundo jurídico, né? E que nós tivemos, só para situar historicamente, a partir da década de 1980, com a entrada do DNA, o DNA fez uma grande revolução, porque ele deslocou o eixo da investigação de paternidade, por exemplo, que era um eixo moral, para um eixo científico, né? E era sempre assim, as mulheres que era feita uma investigação moral da vida da mãe. Para quem é mais novo e não sabe, essa do DNA, né, não sabia, as investigações de paternidade eram sempre focadas assim, se a mulher teve mais de uma relação sexual, então não podia ter o pai, porque podia ser qualquer um. Ou seja, era sempre uma condenação moral. Assim como a questão da guarda e da alienação parental, isso interessa, ela tem a ver com o pai, mas tem a ver principalmente com as mães. As mães precisam dividir essa responsabilidade. É bom que as mães dividam essa responsabilidade para que possam trabalhar com o que quiser, para que possam ter... O problema disso é que a guarda é sempre uma questão de poder, né? Como é que você trabalhou isso, assim? Não sei se você viu, se você concorda comigo, mas, enfim, eu estou falando muito, acho que eu vou deixar você falar, porque hoje, né, você é a convidada, você que vai nos iluminar aqui, Edna. Então, professor, na paternidade, no livro da paternidade, na dissertação, eu entrevistei alguns pais. Fiz realmente esse trabalho, né, de entrevistar cada um, ouvir o depoimento deles e depois fazer um trabalho, porque foi sobre psicanálise, educação e psicanálise.
Quando eu falo que eu me interesso em fazer o curso de IBDFAN, é porque eu estou terminando o curso de psicanálise agora em junho. E eu quero atender crianças, né? E aí, crianças com os seus pais, claro, né? Porque tudo está, no final das contas, no problema dos pais mesmo, na relação deles. E aí, nesse livro, colhi depoimentos. Então, o livro está muito interessante, porque tem coisa assim, real, né? Que a gente pode ver que eu testemunhei, né? No livro da tese, que eu fiz em cima do documentário do Alan Minas, que, aliás, não sei se ele está aqui nos ouvindo, o Alan é um amor de pessoa. Mas eu gostaria muito de conhecer o Alan, aquele filme dele que inaugura essa conexão do direito e arte, né? Com esse filme dele, A Morte Inventada. Então, se tiver por aí, Alan, você, por exemplo, gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. Você está de parabéns, porque aquele filme é sempre uma referência, que é um filme já tem bastante tempo, e você trabalhou 2009. muito... 2009. E eu peguei os depoimentos dele, do documentário do Alan, para poder trabalhar, né, a questão da memória, né? Então, eu acho que são dois polos aí. Um do livro da paternidade que eu pessoalmente fiz, e o outro que eu fiz a partir do olhar do outro, que é um olhar também do Alan, maravilhoso, porque ele também vivenciou o problema, né? Então, ele também tinha a motivação dele para fazer aquele documentário. Então, são dois trabalhos diferentes, mas que têm tema da família muito forte. Mas então, só um parêntese, quem não viu ainda o filme do vale Alan, a pena assistir, chama Morte Inventada, acho que está disponível na internet. Quem quiser pensar sobre alienação parental, tem que ver o filme do Alan, né? No meu livro, eu faço alguns recortes dos depoimentos, né? Tem uns recortes muito contundentes de pessoas que já são adultas agora, mas que sofreram alienação parental enquanto crianças, né? E a maior parte delas todas pela mãe, né? Só tem um caso de uma mãe fazendo queixa do pai, no caso, porque os outros 6 são todos de homens, né, que sofreram alienação parental. Eu tenho, a maioria dos meus clientes que eu trabalho com alienação parental são homens, são mulheres, mas eu já tive homens também que, aliás, a maioria, quem sofreu alienação foi o pai, mas já tive mulheres que sofreram alienação parental também, né? Mas curioso isso, assim, porque tem um dos motivos de que se questiona a lei, assim, uma das questões importantes será que a alienação parental é uma questão de gênero, né? É uma questão, é uma coisa para a gente pensar, né? Você sabe que eu fiz 3 perguntas aqui. Uma delas é essa, se você entende que alienação parental é uma questão de gênero, porque tem especialistas que entendem assim. Eu não entendo como questão de gênero. Tá, então já vamos responder essa pergunta para a gente não perder o fio da meada. Eu entendo que não é uma questão de gênero. Agora, coincidentemente, a maioria... Por que que não é? Porque a maioria nas separações, a maioria do tempo, os filhos, ainda por essa estrutura patriarcal que nós vivemos, né? Os filhos ficam mais com a mãe. Então, elas fazem isso mais do que os homens. Mas não é uma questão de gênero. Eu concordo com você, penso como você. Não é mesmo. Mas antes de continuarmos, eu gostaria muito de falar de vocês 3. São 3 pessoas fora da curva. Rodrigo da Cunha Pereira, Maria Berenice Dias e Glícia Brasil. Então, foram 3 grandes referências na minha tese. Você deve ter visto no livro. Sim, né? sim. Seu nome está assim em todas as páginas. Fiquei muito honrado. Porque, para mim, o IBDFAN ele congrega esses membros todos maravilhosos, progressistas, criativos, inovadores, né? Como você faz e demonstra no seu curso. Eu estou assim encantada com o seu curso, realmente estou. Obrigado. Agora, você sabe que nós somos muitas vezes achincalhados, né? As pessoas que não compreendem, que têm medo do novo, porque o novo realmente assusta, né, Edna? Nós somos, às vezes, chamados de delirantes, de irresponsáveis, né? Nós pagamos esse preço, mas é o preço da inovação, de ir abrindo novas fronteiras, né? Mas é muito bom ouvir isso de você, porque nós continuaremos abrindo novas fronteiras. Não, mas tem que ser, né? Porque é muito dinâmico o direito de família, né? Muito dinâmico. E atende às demandas sociais. Então, as demandas estão sempre mudando, né?
Agora, em relação ao livro que você mostrou, da tese, eu falei sobre alienação parental, eu falei sobre síndrome da alienação parental, pois é, que aqui a gente não utiliza muito, mas os psicólogos usam bastante a síndrome, né? E também eu coloquei esse desejo da convivência do pai com o filho, o desejo que ele tem de conviver. E, além disso, falo da guarda compartilhada como uma solução. Você diz que é o antídoto, né? Para a alienação parental. E eu acho também, eu acho que é uma solução para minimizar isso aí. É uma coisa que ajuda bastante. E eu falo também da mediação. Porque como eu sou mediadora, né, extrajudicial, eu acho que a mediação é uma ferramenta muito boa para que os pais, né, os pares parentais se harmonizem, né, e não entrem tanto em litígio por conta do filho. O filho não tem nada com isso, não vai, né, para que sofrer com isso, né? Eu quero só fazer eu não sei se você viu, eu proponho políticas públicas de levar o assunto às escolas. Sim, sim. Vou só fazer um recorte aí, Edna, em duas coisas para eu não perder o raciocínio. Primeiro, quando fala de mediação, ela é muito importante. Que em síntese é trocar o bate-boca pelo bate-papo, né? Como diz Águida Arruda Barbosa, mas nós temos que... isso significa mais do que isso. Significa nós nos destituirmos de uma cultura do litígio. A graduação em Direito, os alunos são formados para litigar, como se advogado ganhasse dinheiro com a briga. Não é isso, nós estamos em outro tempo, e quem não entender isso estará fora do seu tempo. Claro que em algumas situações isso tem que ir para o judiciário, né, lá, mas assim, não é o ideal, é só em último caso, mas a mediação, ela traz uma nova possibilidade de resolução de conflito, que é muito importante. Tem várias linhas de mediação, eu gosto especialmente da linha que vai que usa a psicanálise, né? Tem várias linhas, eu acho que todos os caminhos levam a Roma. Então, é muito importante reforçar isso. E a outra coisa é que eu defendi, eu fui da banca de uma mestranda médica na Faculdade de Medicina, em Belo Horizonte, da Márcia Montezuma, onde ela escreveu toda uma tese para explicar que a síndrome é uma categoria médica e defendendo que não é uma síndrome. O que eu falo nos meus livros é que nem sempre é uma síndrome. E se a gente ficar falando muito de síndrome, acaba que a gente pode até banalizar, porque assim, como síndrome mesmo, dificilmente ela é detectável, ou até... né, então, eu acho que nós devemos... em algumas situações pode ocorrer a síndrome, pode chegar a ser uma síndrome, mas na maioria não. Então, eu tenho falado sempre assim, de atos de alienação parental, porque às vezes nem chegou a ter alienação parental, mas são pequenos atos de alienação parental que, somados, chegam na alienação parental. E a alienação parental ao extremo pode levar à síndrome. Mas então, acho que... porque também nós corremos o risco de uma banalização. Todo mal entendido que tem entre o ex-casal, está fazendo alienação parental. Não é bem isso, né? Por isso é que nós temos que ser cuidadosos com isso. E eu acho que o seu livro foi muito cuidadoso com isso. Inclusive, quando ele coloca o subtítulo, que você vai no cerne da questão, que é alienação parental na produção de memória, né? Porque essa memória são as falsas memórias que são implementadas, né? E, bom, mas fecho o parêntese, eu só queria fazer esse comentário, essas duas falas suas, para reforçar e acrescentar um pouco. Mas pode continuar, desculpe a interrupção. Não, imagina. É só para dizer, agora complementando o negócio da memória, que a memória é tecida, né, pelos nossos afetos. E vai levar para o resto da vida. A gente vai levar isso para o resto da vida, né? Se a gente conseguir, em determinado momento, como alguns dos depoentes do documentário conseguiram, através de terapia, resolver suas questões, muito bom. Mas para quem não tem condição, né, de fazer terapia, vai levar isso para o resto da vida. Essas questões vão ficar, esse vazio vai ficar. Marca o sujeito para toda a vida, são marcas indeléveis, né? E assim, tem uma pessoa perguntando aqui, são quantos atos, pois a lei fala em indícios, né? Que é na verdade, não tem, na somatória deles, cada caso é um caso, né? Agora, independente da detecção disso, as marcas que ficam, elas são tão indeléveis, são tão profundas e têm um alcance tão grande que, às vezes, só vai perceber isso muitos anos depois,
né? Assim, essa história. Eu achei muito interessante no seu livro, você está falando dessas memórias, da importância dessas memórias, mas então era Mas, isso. Aí, olha, pode continuar. eu gostaria de estar fazendo agora, de escrever essa tese agora, porque apareceu o Rolf Madaleno com a autoalienação. É, Apareceu você falando de abandono afetivo, essa tese que você criou. Maravilhosa. é, Né? Então, é tudo muita coisa nova que não consta na minha tese. Né? Eu não estudei isso. Agora surgiu também a alienação parental cruzada. Então, assim, é muita coisa. É por tá, isso que eu falo, não vou parar de estudar nunca. pois é. Agora, quem sabe, eu vou te fazer um convite Ah, e uma quase que uma intimação. Você precisa ah, escrever um artigo a partir disso aí, mas introduzindo novos elementos, para a revista científica do do IBDFAN, IBDFAN. porque você pode, sabe, porque é importante você marcar isso, né? E é muito importante alguém de outra área, porque a sua formação original não era no direito, né? Você tem formação em pedagogia, né? Você Pedagogia, disse. psicopedagogia, história, fiz história também. Pois é, eu Mas adoro tem tudo a história. ver com direito. História, o direito sempre buscou ajuda em outros campos É. do conhecimento, né? A história é fundamental. Então, é muito enriquecedor para nós do mundo jurídico Aham. receber outras pessoas que têm outras formações que sempre acrescentam alguma coisa ao raciocínio jurídico. Por isso eu fiquei tão entusiasmado assim com você, com seu Que livro. bom. Mas Eu que fica estou então o entusiasmada convite. aqui, honrada com esse convite. Nossa, feliz da vida, muito, muito, muito feliz mesmo. Muita gratidão pela oportunidade de estar aqui. Posso falar das outras perguntas? Sim, sim, pode. Vamos lá. Porque eu sei que daqui a pouco a gente vai terminar. É, Tem uma, na revista do IBDFAN, essa última, eu acho que é Bruna Barbieri, uma Bruna advogada. Barbieri, do Maranhão, do IBDFAN do Isso, Maranhão. maravilhosa, né? Ela escreveu que, no entendimento dela, as questões de alienação parental deveriam ser tratadas na vara de infância e juventude e não nas varas de família, porque ela acha que essas questões levadas à vara de família de alienação parental acabam se perdendo, entram para a questão de guarda, questão de alimentos. Então, ela acha que seria o ideal que fosse para a infância e juventude. Qual é a sua opinião a respeito? Eu gosto muito da Bruna, acho que ela tem feito um trabalho belíssimo sobre alienação parental no IBDFAN, uma grande contribuição, mas eu tenho muita dúvida em relação a isso, tendente a não concordar com ela. Por quê? Uhum, E o legal do direito é isso, né? Nós podemos discordar, claro. é a partir dessa discordância que nós vamos criando a dialética e vamos crescendo e melhorando, né, o nosso raciocínio. Porque pela história das varas da infância e juventude, pelo menos as que eu conheço, elas são muito tumultuadas e ali mistura infrações penais e elas não dão conta daquele trabalho. Eu acho que funciona melhor na vara de família. Né? Eu não sei se eu não entendi direito o que ela quis dizer, mas acho que precisa até pensar um pouco mais sobre isso. Mas, em princípio, eu gosto da discussão na vara de família, porque os juízes da infância e juventude que tratam com que trata, porque se estabeleceu no Brasil que assim, vara da infância e juventude é para criança abandonada e vara de família é para criança que não é abandonada, que tem pais presentes e tal. Ficou mais ou menos essa divisão. Claro que nós podemos questionar tudo isso, podemos mudar e tal, mas em princípio é assim que funciona. Se fosse mudar, teríamos que mudar a lei e tal. E até poderíamos mudar, se todos nos convencessem. O IBDFAN já mudou tanto a lei, ó, não mudou a Constituição do país para simplificar o sistema do divórcio no Brasil, fizemos tantas mudanças, né? Mas acho que na vara de família me parece mais adequado nesse momento. Pode Eu, até ser que eu mude de opinião amanhã, mas e é, você, o que acha? eu achei curioso ela levantar isso, fiquei Curioso, instigada. E o que eu penso a respeito? Se os juízes de ambas as varas forem capacitados em alienação parental, porque ainda falta que nós tenhamos nas varas de família também essa capacitação bem, né, profunda. A gente não Exatamente. tem. Um dos objetivos desse curso de psicanálise aplicada ao direito, que tem muitos juízes que estão fazendo, é ampliar a formação dos magistrados para que tenham esse olhar, né? Um juiz que tiver não diria formação em psicanálise, mas que tivesse sido tocado um pouco pela importância da subjetividade, ele certamente vai ser um melhor juiz, um juiz muito mais qualificado, muito melhor.
Então, eu espero, tem muitos juízes já inscritos para fazer o curso, eu espero que outros façam, que isso seja replicado, porque é exatamente isso que você está falando. Os juízes precisamos melhorar a formação É. desses juízes das varas de família. Então, eu E infância entendo e que se o juventude. da infância e juventude também tiver essa capacitação, não entendo assim que seja uma coisa impossível de acontecer, né? Mas é como você disse, é uma questão de pensar sobre isso e refletir sobre isso, né? É. A questão de gênero a gente já falou. Ah, outra coisa importante é assim, você acha que tem relação com a classe social, o julgamento em cima de questões de alienação parental, ele muda, ele se transforma a favor por conta dessa questão social mais alta ou mais baixa? Não, eu não acho isso, não. O que acontece com os processos judiciais, que se tornam longos e tenebrosos processos judiciais, é que o judiciário naturalmente favorece a parte economicamente mais forte. Por exemplo, uma discussão de patrimônio, uma questão patrimonial, alimentos. Por que que favorece? Em razão da morosidade que naturalmente está funcionando no judiciário. O judiciário também vai ter que se reinventar, porque ele não dá conta de responder, né, todas essas demandas, né, e nós podemos dizer que ele tem uma melancólica incapacidade de fazer justiça em razão dessa morosidade. Não é o juiz A ou B, é essa estrutura que está falida assim, para o direito de família. Tanto é que a tendência do direito de família é tornar-se cada vez mais essa judicial. Né? Isso tem uma tendência em razão de novos valores que temos absorvido, como a autonomia privada, e em razão disso tem ficado cada vez mais contratualizado. Né? Então, essa vai atender. Agora, não acho, pelo menos nos casos que eu tive, eu não acho que isso tem a ver com a questão econômica, não. Sabe? Mas talvez quem tem uma classe social e econômica menos favorecida, talvez essas questões não sejam questões delas, porque elas têm tantas outras questões anteriores, que é a própria sobrevivência, né? Que isso não se torna o primeiro plano. Né? Mas, assim, quando tem uma parte é pobre, outra é rica, não acho que é assim. Muitas pessoas pensam que, olha, porque ele é rico, ele vai ter a guarda. Não, se fosse assim, pobre, não teria guarda de filho. Não, Não eu acho não que isso está falo nesse ligado à questão. sentido, não, professor. Eu falo no sentido de classe social mesmo. O casal menos favorecido socialmente e o casal que tem mais recursos. Ele vai ter um advogado melhor, ele vai ter, Ah, né, sim. mais chances de dar certo, de conseguirem lá a celeridade da justiça, talvez, algumas outras coisas. Eu queria saber dessa diferença, porque a gente estava falando também da questão de gênero e essa questão social, de classe social, também me interessa. Né? A outra pergunta, que eu acho bem interessante e instigante, e eu acho que você gosta disso, é o seguinte: no seu curso, se apresentou o caso de uma moça que conheceu alguém na internet e que resolveram fazer um contrato para ter um filho. É isso? Sim, 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 Então, sim. em relação a essa criança e outras tantas na mesma situação, você acha que vai, pelo entendimento tácito que tem entre esses pares, né, parentais, você acha que a criança vai ter menos probabilidade de sofrer as práticas de alienação parental? Nesse caso, eu acho que sim. Isso é um fenômeno, nós temos um nome novo para isso, que se chama coparentalidade, que são as famílias parentais que se formam, né? Com aquilo que eu sempre falo, tem gente que quer casar e não quer ter filho, tem gente que quer ter filho e não quer casar e nem ter relação sexual. E as famílias, inclusive ajudadas pelas técnicas de inseminação artificial, engenharia genética, elas revolucionar. A engenharia genética fez uma grande revolução no direito de família, possibilitando isso. Olha, eu posso ter filhos sem ter relação sexual. Né? Por isso é que quebra aquele tripé que eu sempre falo, sexo, casamento e reprodução, que sempre foi o tripé do direito de família, que já não se sustenta mais, em razão dessa revolução da engenharia genética, que possibilita a existência dessas novas famílias, famílias que se formam apenas com um par parental, né, e que é recomendar fazer um contrato para poder, inclusive, descaracterizar que ali tem uma relação conjugal, por exemplo, que foi o que aconteceu com o caso Gugu, que se tornou-se famoso, né, por razão disso, que ali tinha uma família parental e tinha uma família conjugal, interrogação.
Então, quando as pessoas fazem isso, né, essa família parental, que nós chamamos também de parcerias de paternidade, eu acho que as pessoas vão tão imbuídas em ter um filho que a parceria delas para a criação do filho será muito mais responsável. Só que nós temos que acabar, nós temos que tirar da nossa frente o preconceito, né? Porque muitos paradigmas estão sendo quebrados no direito de família, graças à entrada da psicanálise, que nos proporciona questionar esses dogmas jurídicos e, com isso, pensar novas possibilidades, porque a vida ela vai caminhando do jeito que ela é, e esta é a principal fonte do direito, né? Os romanos já diziam isso lá no direito romano, que a principal fonte do direito são os costumes. Então, isso que vai acontecendo, né, das pessoas criarem filho, eu acho que isso pode possibilitar, se a gente tiver um olhar para isso sem preconceito, esse filho pode ser muito feliz, porque na medida em que o direito começa a separar conjugalidade e parentalidade, você volta um outro olhar para isso e para outras possibilidades, né? Eu acho que pode ser sim. Os contratos, é importante fazer contrato para estabelecer umas regras mínimas. É claro que no decorrer da criação do filho isso pode ir mudando, né? E talvez dê mais certo, Edna, porque quando tem sexualidade envolvida, né, grande parte dessas pessoas que brigam, que faz alienação parental, não faz, briga por conta de guarda e tal, é porque tem uma sexualidade envolvida, ou teve, e ficou uma história mal resolvida. E nesse casal que só quis formar uma família parental, eles não têm essa relação que estimula essa briga. Olha como o direito de família ele passa também pela questão da sexualidade o tempo todo. Então, eu acho que muito oportuna essa pergunta, porque é uma reflexão importante. O fato de não ter esse desejo sexual envolvido entre eles, né, isso aumenta muito a possibilidade de criar o filho sem briga, porque filho infeliz não é filho de casal, de pais separados, é filho de pais que brigam. Né? E esses certamente não brigarão, assim. Né? Pois porque... é, quando eu assisti essa aula, eu fiquei pensando nisso. E aí resolvi fazer essa pergunta. A outra pergunta, e a última, sobre o pós-doc que eu quero fazer. Eu não sei, provavelmente vai ser em psicologia, mas pode ser no direito também. Torço para que seja no direito, venha para o direito, porque nós estamos precisando de pessoas como você para contribuir com o novo pensamento. Então, o que eu queria saber é o seguinte, nessas mortes, né, nesses feminicídios que os homens vêm cometendo, será que por trás tem algum fator de alienação parental que fez com que startasse alguma coisa nele e ele cometesse esse crime? Por isso, eu sei que não todos, mas alguns. Será que a gente tem como descobrir isso? Não é uma coisa simples, mas pode até ser que algum caso ou outro tenha. Mas como a maioria das pessoas que fazem alienação são mulheres, e a maioria das vítimas, né, do feminicídio, claro, como o próprio nome diz, são mulheres, né? Então, não consigo, ou pelo menos não tinha pensado nessa relação muito próxima do feminicídio com a alienação parental. Eu acho que o feminicídio, que é uma coisa importantíssima de se pensar hoje, porque muita gente fala, essa coisa de feminismo, isso não aguento mais falar isso, né? Feminismo, não sei o quê e tal. Mas isso ainda é muito atual, é muito importante, né? As mulheres continuam morrendo e o feminismo no Brasil, ele precisa avançar mais. Embora nós tenhamos uma das leis mais importantes do mundo, que é a Lei Maria da Penha, né? Ela ainda, essas coisas acontecem, que tudo isso está ligado na raiz do patriarcalismo, Sim. no machismo, e aí talvez tenha um encontro com a alienação parental, porque as mulheres foram criadas, né, na concepção patriarcal, por isso é tão difícil a implementação da cultura da guarda compartilhada, que é o antídoto da alienação parental, é tão difícil porque as mulheres, acredita-se que as mulheres é que sabem criar filhos, né, que sabem, e isso não é uma verdade, isso é um mito. Né? Nós temos aquele, para quem não conhece, você provavelmente conhece, que é aquele livro da Elisabeth Badinter, né? Aquela francesa, que é o mito do amor materno, né? Que isso não é um instinto. Então, quando você começa a desvendar isso, né? De que a mulher foi criada para ter filho, que a gestação, que isso você vai desmistificando isso, você vai chegando na raiz do problema e consegue, inclusive, desconstruir esse sistema patriarcal, desse machismo que
hoje tem uma palavra que já está até desgastada, mas nos diz muito, que é o machismo estrutural, né? Então, mas talvez o encontro seja isso, porque a mulher, por ela achar que, e vira uma questão de poder, né? Ela que sabe criar filho, então, mas o resumo da alienação parental é: você não quis ficar comigo, vai comer o pão que o diabo amassou, nem seu filho vai te querer mais, né? Eu falo isso lá nas aulas. Agora, você falou uma palavra de feminicídio, olha só a importância de ter dado nome a esse tipo de crime, que é feminicídio. Antes não tinha, ficou muito mais fácil de detectar, muito mais fácil de proteger. É o que aconteceu com a alienação parental. Não tinha nome essa maldade antiga. A partir do momento que deu nome, ficou muito mais fácil proteger. Né? Então, isso é interessante. Aí, de novo, a psicanálise com seus signos, seus significados, significantes, né? Muito interessante isso. Bom, a respeito da sugestão que você fez, o convite para fazer o artigo, dentre esse leque que a gente falou aqui, né? Alienação parental primária, alienação parental cruzada, autoalienação, Explica a para o pessoal, síndrome porque de não... alienação, o que você acha que seria interessante eu abordar? Até o caso do feminicídio com uma proximidade com a alienação parental. Pois é, porque a alienação parental, assim, o IBDFAN tem um grupo de alienação parental, vai fazer um seminário sobre isso para combater isso. E aí, sobre alienação, já se falou muito, né? E uma coisa é você escrever um livro sobre alienação parental, que você vai falar sobre tudo. Num artigo de uma revista científica, você tem que pegar um foco, tem que ser um tema monográfico, né? Assim, porque senão a gente se perde. Eu acho muito interessante, seria inédito, e ninguém nunca falou, não vi isso, pelo menos o IBDFAN nunca falou, da alienação parental cruzada. Isso seria um marco histórico, né? E acho que você pode até fazer brevemente assim, olha, o que é alienação? Autoalienação, mas assim, o foco principal é a alienação cruzada. E um conceito que você que já tem maturidade, sabe, que as pessoas, e deixo aqui para quem está ouvindo, é que quem estiver fazendo, que seja TCC, dissertação, tese, né? No nosso tempo, tem uma cultura de que, primeiro você vai escrever sobre um tema, digamos que eu for escrever sobre alienação cruzada. Você põe toda uma história da alienação, né? Você vai falar sobre a família, a origem da família. Não precisa falar isso, todo mundo já falou isso, tem várias pessoas que já falaram muito bem, então vai direto ao ponto. Nesse nosso tempo, né, de internet, de celeridade, de liquidez, do amor, das coisas, as pessoas não têm tempo para ler. Então, quanto mais sintético, melhor. E aí a gente pode invocar o poeta Carlos Drummond de Andrade, mineiro, conterrâneo, que é escrever é a arte de economizar palavras. Então, o texto tem que ser enxuto, tem que ir direto ao ponto. Né? Não precisa ficar com enrolar. Você fala, a tese de doutorado é aquela grande... Não, hoje não é mais isso. Temos que quebrar esse paradigma também. Né? Mas as pessoas acham que tem que escrever muito. Não, vamos direto ao ponto. A vida moderna é assim. Né? Eu estou falando isso não para você, que você sabe disso, mas assim... Né? Agora, em relação à parentalidade, à alienação parental cruzada, você mesmo falou que não tem nenhuma referência, né? E eu vou me basear em quem? Pois você vai ser a autora, isso que é o ineditismo. Claro que no seu caso não vai dar para falar um texto longo sobre alienação cruzada, porque não existe. O que eu sugeriria que você escrevesse era assim, ó, né, vai ter que falar, não precisa falar... Essa próxima revista está trazendo outros textos da alienação parental e que faz um histórico geral. Isso já está dito, não precisa. Então, você pode falar um pouco, assim, o seu livro, né, falar dessa coisa da memória, pode falar talvez falar das duas, da alienação, da autoalienação e alienação parental cruzada, porque aí você amplia o assunto, porque a autoalienação tem referências sobre isso e tal. Agora, a alienação cruzada, você vai sair com isso na frente. Vai ser muito bom. Estou doido para ver seu artigo. Tá bom. Professor, foi uma honra trocar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos continuar no curso, que eu ainda não acabei. Ah, sim. E agora, para quem não sabe, tinha 12 módulos. Vou gravar o módulo 13 amanhã, que eu resolvi ampliar, falar sobre sucessões e também sobre planejamento sucessório, para quem estiver nos ouvindo e tal.
E queria, então, bom, muito obrigado, Edna, o seu livro, da gente estar conversando, de estar fazendo o meu curso. E quero encerrar dizendo aqui, falando de um meu livro, na segunda edição deste meu livro aqui, Direito das Famílias, Maravilhoso. é que na segunda edição eu trago uma filmografia. Eu não consigo mais pensar o direito de família sem ser com a ajuda da arte e da psicanálise. E nesse livro especificamente, no dicionário eu trago várias linguagens artísticas, mas nesse aqui eu trago ao final de cada capítulo uma filmografia que fala sobre o tempo, sobre o tema. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu falo da morte inventada, eu indico 5 filmes sobre alienação parental. Eu falo da morte inventada, que é de 2009, né, do Alan Minas. Tem o Filho Protegido, que é de 2019. Tem um filme muito bom que chama Acusação. Esse é mais antigo, mas ele não sei se você conhece, que chama de 1995. Tem A Garota do Livro, que é de 2016, e tem Pelos Olhos de Maisie, ou Maíse, né? Então, eu indico esses 5 filmes, porque quando você vê o filme, quando você vai pela arte, você vai muito mais fundo na coisa, você entende muito mais. Então, essa é uma das funções da arte, de como nós podemos trazer isso para o direito, né? Então, não sei se você conhece esse filme da acusação, eu não vou dar spoiler, mas só vou contar, porque ele me tocou muito, influenciou muito o meu pensamento. Eu já ouvi tem muito tempo, mas é a história de uma escola muito semelhante ao que aconteceu em São Paulo, e de os professores foram acusados de abuso sexual. E aí tem um desdobramento que você fica na dúvida o tempo todo, abusou ou não abusou. Naquela época não tinha ainda esses nomes de alienação parental. Então a questão é alienação parental ou não? A Sheila está perguntando quais os filmes, eu vou repetir, mas para quem quiser, depois pode pegar lá nesse meu livro, que está no capítulo, na página 446, que tem, repetindo, Pelos Olhos de Maisie, ou Maíse, né? Não sei como é que se pronuncia. 2, A Garota do Livro, que é de 2016. A Acusação, é esse que eu estou me referindo, que é um filme muito bom. Depois, O Filho Protegido, que é um filme argentino, de 2016, impactante, um filme assim, muito cheio de mistério, muito, muito bom. Assim. E A Morte Inventada, que é de 2009, do Alan Minas, né, que é um filme brasileiro. Então, é isso. Gente, então vamos encerrar aqui, tem uma hora que nós temos que encerrar, né? É verdade. Continuamos as nossas conversas por aí nas redes sociais e tal. Muito obrigado mais uma vez. E para quem chegou depois, o livro é esse, porque como o título dele, ele não... eu gosto mais do subtítulo, né? O título é bacana, assim, Quanto Bem Me Queres. Isso por si só não diz, né? Quem lê o livro depois vai entender o título, mas o título dele, na verdade, que traduz o livro, é Alienação Parental, Produção de Memórias, né? Da Edna, que nós estamos... Professor, eu vou ler um trechinho pequenininho do livro, na página 152, diz o seguinte: Sim. Em relação à memória parental, entendemos que tudo que o ser humano faz durante a infância e a adolescência vai repercutir no seu futuro como pessoa. A maneira como foi amado o afeta e será expressa na sua forma de agir. Nesse diapasão, a produção de uma memória distorcida na criança ou adolescente e o sentimento de abandono pela ausência de pai ou mãe são decisivos para a vinculação negativa dessa pessoa no mundo. Então, é isso. A memória vai afetar desde o início e vai ser levada para o resto da vida, a não ser que se faça terapia. É por isso que a gente fala tanto em psicanálise. E tem bons terapeutas no Brasil, ainda bem, né? Então, isso, Edna, ficamos por aqui. Obrigado Muito por mandar o livro. E vamos nos falando por aí. Até Quando mais, gente. Obrigado. Eu mando de novo. Eu mando tá novamente. Bom, quero tá ver. bom? Tá. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau, gente. Tchau, obrigada.